Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho um tema principal na minha vida e espero que seja na sua também. Eu vou partir de um princípio da fé. Mas você às vezes tem pouca fé, mas você acredita na ciência. Então deixa eu falar com você, a ciência também quem criou foi Deus. Então assim, tá tudo certo. A ciência é para nós entender o mundo físico, Deus para nós entender o mundo espiritual. Tá tudo certo. Então, partindo desse princípio que eu tenho muita fé, eu sou cristã, sou pedagoga, e a oração, ela me transformou. Eu sempre fiz oração, que o Pai Nosso é a oração, né, que está na Bíblia, é a oração que os discípulos, em um determinado momento, pediu para o Senhor ensinar eles a orar, e o Senhor ensinou. Já tem a oração do Pai Nosso que está prontinha. Eu sempre orava. Só que eu não entendi o significado do Pai Nosso, como deve ser entendido, né? Então, o Pai Nosso, nós está colocando Deus acima de tudo, nós está dizendo que Ele é realmente nosso Pai, só que tem uma parte que diz, perdoa que eu perdoarei a quem me ofender. E aí? Eu no dia a dia, eu não entendi essa parte, eu também não perdoava. Então, quando eu entendi isso, que eu preciso perdoar, e se eu rezar só o Pai Nosso, eu faço a oração só do Pai Nosso, mas eu não entendo, eu não ponho em prática o perdão, tá servindo para quê? A hipocrisia. Então, Deus diz. Olha aqui o que o Senhor diz em Mateus. Mateus 6,6. Quando vocês orar, vai ao seu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que está em secreto o recompensará. No 7 ele continua. E quando orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos, que pensam que serão ouvidos por muito falarem. Então, quem é esse pagão? Eu mesma era uma pagã. Por quê? Porque eu orava todos os dias o Pai Nosso, porém eu não entendia, eu não praticava o que estava falando com Deus. Eu fazia oração, mas não praticava. Porque na vida, uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um doutor. O doutor, para ele se transformar em doutor, ele não tem que primeiro estudar? Para depois ele exercer a profissão? Então, com Deus é assim também. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que entender a palavra para nós poder praticar no dia a dia. E eu falar para você que andar com Deus não é difícil, não é como as pessoas falam, não é. Deus é simplicidade. Por quê? Porque andar com Deus só requer de você a sua atenção, o seu tempo, sabe? E além disso, que Deus quer um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção para te dar poder. Olha que maravilha. Por quê? Como assim dar poder? Porque quando nós fazemos oração, nós pedimos para Deus o que nós queremos e entregamos para Ele as nossas dificuldades, as nossas alegrias também, porque entregar para Deus não é só a dificuldade, as alegrias também, as suas conquistas, né? Não importa em que área seja, mas você entregar para Deus também suas alegrias. E eu sempre entreguei para Deus a minha família, que eu sempre sou muito grata por esse projeto que Ele me deu. Eu sou casada há 20 anos, tenho uma filha de 13 e sou muito feliz com essa família. Só que essa família não é uma família que não tem problema. Temos problemas. E aí? Andar com Deus é assim. Tem problemas. Mas entender Deus é entender que Ele está à frente de todos os nossos problemas. Por quê? Porque Ele nos criou, porque Ele é nosso mestre. Muitas vezes, quando nós estamos com um problema que nós não estamos conseguindo resolver, é só Deus querendo falar com nós. Você sabia disso? Eu tive essa transformação, essa experiência com Deus. Tive essa experiência com Deus no momento de muita ansiedade. E aí? E a ansiedade? A ansiedade é normal. Todo mundo tem ansiedade, né? Só que ela não pode ser exagerada, mas é normal. Então, vamos lá. Como fazer oração? Hoje eu faço oração conversando com Deus com as minhas palavras. Eu vou para o meu quarto, ou eu faço na sala, ou no banheiro, eu converso muito com Deus no banheiro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é conversar. Porque Deus é nosso íntimo. Então, não precisa ter performance para falar com Ele. Se tiver, melhor ainda.
Se você tiver, que maravilha, você já vai em grande estilo. Mas se não tiver, não tem problema. Vá do seu jeito, só vá. Ah, mas eu não consigo ir sorrindo. Não, vá chorando mesmo. Mas fale com ele chorando, que ele seca as suas lágrimas, ele limpa. Ele faz você entender por que você está chorando. Não é que você vai parar de chorar, porque choro também é um sentimento, é necessário. Mas você vai entender por que está chorando. E você vai chorar para Deus. E Ele vai te acolher. Então, assim, não tenha vergonha de chorar. Uma vez, uma pessoa muito querida me diz assim, que o choro é fraqueza, não pode chorar porque é fraqueza. Então, toda vez que eu estava num ambiente muito triste, eu não chorava, porque eu achava que não podia chorar porque eu era fraca. E não é só um sentimento. Sentimento é sentimento. Então, se você está com vontade de chorar, chore. Se tiver com vontade de ouvir uma música e chorar, agora vamos ver essa música. Porque uma forma de oração também é o que você ouve em música. Tem música também que é oração. Então, assim, cuidado. Muitas vezes nós ouvimos uma música e qual o mal que tem nela nas nossas emoções? Porque às vezes se a música fala de traição e você foi traída, você vai chorar porque vai mexer com o seu emocional. É só um exemplo. Não é que você não pode, é só um exemplo. Mas, se você ouvir uma música de Deus, o que vai fazer em você? Você vai lembrar de Deus, você vai aproximar dele. Às vezes ele vai falar com você através de uma oração que é a música. Ouvindo uma música. Então, assim, é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu falo para vocês que quando eu tive essa compreensão de quem sou eu, sou filha do Criador, que eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de mim, um Deus que está comigo em todos os momentos, mesmo eu chorando, Ele está comigo, minha vida mudou. Mudou e hoje eu quero ensinar para você, faça oração. Faça oração, ensina para os seus filhos. Oração simples, por exemplo. Vamos fazer uma oração simples. Pode fazer oração de manhã, meio-dia, qualquer hora do dia, várias vezes ao dia. Fica à vontade. Então, vamos fazer oração. A primeira oração do dia, eu gosto de fazer uma oração sempre que eu acordo, né? Aquela oração, faço até rápido, às vezes por causa do tempo, dependendo da sua rotina. Se você pode criar uma rotina diferente, maravilha, mas se você não pode, eu já acordo levantando da cama, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pela presença, pela saúde, pela família. Entrego o meu dia nas mãos dele. E aí o nosso dia começa. A oração, bom dia, Senhor. Obrigado por esse novo dia. Ajuda-nos a fazer boas escolhas e amar uns aos outros. Amém. Oração simples. À noite. À noite nós oramos. Boa noite, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos de hoje. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a ser melhor amanhã. Amém. Olha que maravilha. Essa oração não precisa você fazer assim, você pode falar com as suas palavras. Às vezes você quer agradecer a Deus por uma pequena coisa que você fez. Por exemplo, uma caminhada no parque. Ou você ter conseguido levantar da cama, muitas vezes você tem algum problema. Maravilha, agradeça. Só que quando você conseguir levantar, agradeça. Às vezes você está com alguma doença, não está conseguindo se mover, não está conseguindo se alimentar. Se alimentou um pouquinho? Agradeça. Agradeça. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Quando você é grato, a gratidão, ela te gera mais resultado. Com Deus também é assim. A gratidão te gera mais graça. Graça só Deus dá. Graça e misericórdia. E quando nós fazemos oração, entregamos para eles as nossas dificuldades, Ele vai nos dar forma fácil de enfrentar o que está impedindo. Quando nós estamos felizes, entregamos para Deus, Ele vai dar mais alegria, Ele vai dar mais recurso para você viver cada dia melhor. Então, olha que maravilha. Deus é maravilhoso. Eu falo para vocês que quando eu conheci Deus, assim de uma forma íntima, hoje eu sou íntima dele. Você também é. Você que está me ouvindo, você não é melhor do que eu. Claro que não, você é igual eu. Então, assim, você quer pensar igual eu? Começa a ler a Bíblia. Começa a ver meus conteúdos aqui no YouTube. Eu quero trazer mais conteúdos para vocês. Só que assim, para mim trazer conteúdo, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, Florinda Gomes, que vocês dêem um like. Por quê? Dá um like, tá dizendo pro YouTube que eu posso fazer mais vídeo, né? Então assim, se vocês quiserem ouvir mais
Participe comigo, me manda mensagem. No Instagram também, Florinda Gomes. Então, @Florinda, vocês vão me encontrar e nós vamos aprender juntos. Eu sou pedagoga. Estava atuando em uma escola maravilhosa, sou grata, né, por aquela escola fantástica, com aquelas crianças lindas, mas as minhas emoções estavam fora do lugar, né? Quando a gente não cuida das emoções, ou não entende como cuidar, a gente complica um pouco. E aí me veio uma ansiedade onde eu passei muito mal, e eu fui procurar profissionais para entender o que estava acontecendo, e era só ansiedade. Então eu fui medicada, eu continuei no médico para entender, fazer tudo que a ciência nos ensina. Depois que passei daquele período de medicamento, falei, agora fazer o que eu tenho que fazer para melhorar essa ansiedade, né? E às vezes a gente tem que mudar a rotina, mudar a alimentação e mudar a forma de pensar, né? Então, assim, quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda primeiro no pensamento e depois a gente começa a colocar em prática. Então, aí é maravilhoso. Então, a ciência anda junto com a fé. Porque quem criou tudo foi Deus. Então, assim, tá junto, gente. Muitas vezes eu vejo as pessoas falar de Deus, parece que falar de Deus distancia da ciência. Não, elas andam juntos. Sim, olha aqui, como que eu fui fazer pedagogia, estudar na ciência, aprender os conteúdos para ensinar para as crianças, para ensinar para o jovem, como que eu tenho repertório para isso? Estudando. Então, assim, estudando filosofia. Então, é fundamental, gente. Então, assim, tem uma palavra que Deus diz assim, amai o conhecimento. E eu sou apaixonada por essa palavra. Quem não precisa de conhecimento? Todo mundo. Eu estou falando do conhecimento de Deus porque ele vem em primeiro lugar. Você colocando Deus em primeiro lugar, tudo fica mais fácil. Eu digo para você por experiência, que se eu tivesse colocado o conhecimento, Deus em primeiro lugar e buscado o conhecimento, as coisas tinham sido mais fáceis. Mas também a gente tem um processo que tem que passar na vida, tá tudo certo, né? Então, assim, e falar de oração. Por exemplo, eu não ensinava para minha filha a fazer oração, eu ensinava do jeito que eu orava. Então, o que acontece? Hoje ela tá com 13 anos, eu tô ensinando para ela orar. E tá sendo mais difícil, porque eu não ensinei de pequenininha da forma correta, né? Então, assim, muitas vezes você tem um filho que ele é tímido e você, vai fazer teatro, vai fazer isso para ajudar na timidez. É verdade? Tudo ajuda. Mas se você começar em casa a fazer oração, ensinar para o seu filho a falar com Deus, ali você já começa a ter um diálogo. Você vai ver como seu filho também vai se desenvolver. Ele vai perder esse medo de falar, ele vai criar repertório. Você vai ver, ele vai se... E aí você vai conhecer mais o teu filho. Porque quando ele começa a falar das coisas que ele gosta, começa a falar do que ele não gosta, e aí você vai conhecer mais o teu filho. Olha que maravilhoso. Maravilhoso demais, né? Então, assim, hoje eu tenho dificuldade. A minha filha, ela tem dificuldade de fazer oração. Eu faço oração mais alta, ela faz no silêncio, porque cada pessoa é única para Deus e tá tudo certo. O importante é fazer, né? Então tá tudo certo. Cada um tem seu jeito. Uma das coisas que a gente precisa é respeitar o jeito do outro. Então, assim, não importa como o outro pensa, mas importa é que cada um é único para Deus. Tá tudo certo. Então, o que a ciência diz sobre o efeito da oração na mente? 3 aspectos: o aspecto biológico, o aspecto neurológico e o aspecto psicológico. Vamos ver um pouquinho deles. No biológico, reduz os níveis de cortisol, que é o estresse, e estimula a proteção de dopamina. Olha que maravilha! Dopamina, que é o hormônio da alegria. Maravilha! Neurologia. Fortalece o córtex pré-frontal, melhorando o foco e tomando a decisão. Olha, ajuda nós nas decisões. Acalma a glândula, diminuindo as reações do medo e da ansiedade. Olha, eu falo para vocês que esse assunto eu entendo. Medo e ansiedade. Eu tenho umas fobias que Deus está me curando, mas elas estão por aqui. Eu tenho que aprender a lidar com elas, tá bom? Depois, mais pra frente, eu vou fazer vídeo disso e ensinar pra vocês. Se vocês também tiver e se identificar com isso, que eu possa trazer argumento que possa te ajudar, tá bom?
A psicologia funciona como um recurso de resiliência, ajudando no processo de traumas e reduzir carga mental. Você encontra propósito em situações difíceis. Olha que maravilha. Olha como a ciência anda junto, a ciência e a fé. Olha, gente, eu sou apaixonada por esse tema. A ciência e fé, eles andam junto. E quem é o mestre de tudo isso? Jesus. Então, assim, quando nós entendemos quem somos nós, de quem somos filho, quem temos que obedecer, é libertador. Então, assim, eu falo para você que hoje eu tenho